Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, sou estudante de medicina. Hoje eu vou falar um pouco sobre pancreatite aguda. Esse vai ser um vídeo, uma série de vídeos que eu vou começar a falar sobre temas de medicina de um jeito mais informal, assim, mais fácil de entender, né? Bom, primeiro conceito, né? A gente tem a introdução à pancreatite aguda, né? A definição e fisiopatologia é o nosso primeiro subtema, né? Vamos falar primeiro sobre o conceito e o mecanismo inicial da fisiopatologia. Bom, pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Então, o pâncreas vai estar normal. O pâncreas tem várias funções, ele produz substâncias importantes endócrinas como insulina e glucagon e funções exócrinas como enzimas digestivas que vão atuar principalmente no duodeno e vai acabar tendo na pancreatite um processo de que as enzimas que vão atuar principalmente no duodeno do pâncreas vão ir atuar na própria estrutura do pâncreas. Então essas enzimas vão acabar fazendo uma digestão do próprio pâncreas. Geralmente, você tem, por exemplo, a atuação de enzimas como tripsina, lipase e amilase. No pâncreas, eles estão na forma de enzima homogênea, ou seja, eles estão numa forma em que eles não estão ativos. Eles vão ir para o duodeno e para outras regiões do intestino vão se tornar ativas, vão poder fazer a digestão, ou seja, ajudar a catalisar uma reação química, ou seja, a reação química demora tempo. A enzima faz com que a reação química demore menos tempo. Então a enzima vai atuar no próprio pâncreas. Então vai lesar o pâncreas. Essa lesão, essa inflamação pode variar de um edema até uma necrose extensa. E pode fazer com que tenha uma complicação tanto local quanto uma complicação sistêmica. Então o que vai acontecer, né? O que vai acontecer basicamente é que o pâncreas ele vai ter uma ativação intrapancreática de enzimas, né, como por exemplo amilase, lipase e protease, que nem eu falei, por causa do estímulo patológico. As principais causas, né, da pancreatite são cálculo das vias biliares, né, obstrução biliar ou álcool, né, toxicidade alcoólica. Esse processo aí das enzimas atuando vai causar uma lesão na região do parênquima do pâncreas. Isso aí vai fazer com que o sistema imune haja na região, né? Então, as principais células que vão agir na região vão ser os neutrófilos, eles vão liberar citocinas na região e vai aumentar o dano que você tem nessa região. Isso aí pode evoluir para uma sepse ou síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ou seja, é um estado inflamatório que vai acontecer em diferentes regiões do corpo, como por exemplo, vasodilatação e disfunção orgânica. A pancreatite, ela vai ser marcada principalmente por um abdômen agudo inflamatório, ou seja, vai ser o abdômen agudo consiste numa síndrome, num conjunto de sintomas que é comum a várias doenças. A diferença do abdômen agudo da pancreatite aguda é que ela não vai ter peritonite, como por exemplo você tem na apendicite, entendeu? Então, quanto é grave uma pancreatite depende de quanto que o pâncreas vai ser lesado, quanto que será que o pâncreas é prejudicado na sua estrutura e qual que é a resposta sistêmica, como é que essa inflamação se estende para o resto do nosso corpo. Isso que é a grande coisa que vai definir se a pancreatite vai ser mais grave ou não, entendeu? Então, quando a pancreatite é mais grave, pode levar a uma sepse, entendeu? Então, uma sepse, né, o SIRS, como está escrito aí, pode levar a uma falência de vários órgãos. Então, o pancreatite pode ser uma coisa tranquila, se for um caso leve, há uma coisa extremamente perigosa. Então, é um caso que a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que identificar quando ele ocorre e a gente tem que agir de uma maneira correta. A pancreatite tem como principais sintomas a dor epigástrica intensa. O cara vai reclamar que essa dor ela é muito intensa na região epigástrica, ou seja, no topo da barriga, e vai irradiar para o dorso, ou seja, para as costas. Como a pancreatite é um processo inflamatório que é tanto local como sistêmico, ou seja, acontece tanto só no pâncreas como acontece no resto do corpo, você também vai ter a presença de sintomas como, por exemplo, náusea e vômito, que indicam essa resposta de caráter tanto sistêmico também. E quando a gente faz o exame físico de um paciente que vai estar com pancreatite, a gente vai ter sensibilidade no abdômen, ou seja, você encosta levemente quando você vai palpar e o paciente sente dor,
batimento cardíaco está elevado, taquicardia e a desidratação. Quando a gente fala de desidratação, vamos olhar para os olhos, vamos olhar para os lábios, que são os locais em que é mais fácil ver se o indivíduo está desidratado. Quando o caso é grave, você vai ter a presença de sinal de Cullen, equimose na região umbilical e sinal de Grey-Tully, equimose na região dos flancos. Por favor, olhem na internet como é cada um desses. Esses achados, sinal de Turner e sinal de Cullen, representam sangramento retroperitoneal, ou seja, sangramento que ocorre atrás da região do peritônio. Cara, uma das coisas que é muito importante no exame físico da pancreatite é que ela é diferente de outras causas do abdômen agudo, como por exemplo, quando perfura uma úlcera ou quando tem colecistite, ou seja, quando os vasos, né, biliares estão inflamados, porque nesses casos o abdômen vai ficar rígido. O abdômen da pessoa que tem pancreatite não vai ficar rígido, ele vai ficar sensível, ele vai sentir dor. As pessoas que têm essas outras causas de abdômen agudo geralmente são descritos como abdômen em forma de tábua de madeira, certo? E existem alguns fatores de riscos muito importantes para pancreatite, como por exemplo, obesidade e diabetes e também hipertensão. Então isso aí vai ser influente, né? Vai indicar a presença de um indivíduo que está tendo uma sepsis, está tendo uma resposta inflamatória no corpo inteiro, beleza? Existem, não, isso aí vão ser fatores de risco, né? Mas existem complicações que dão de sepse, como por exemplo, hipotensão, a baixa tensão da pessoa, insuficiência respiratória, a pessoa está com dificuldade de respirar, rebaixamento da consciência, a pessoa fica com dificuldade de falar, com dificuldade de lembrar, com dificuldade de pensar em geral, né? Então a gente tem vários tipos de sintomas, né, da sepse nesse caso, né? Então fazendo aqui um retorno assim para a gente lembrar um pouco do que a gente falou nesse tópico do exame físico e dos sintomas. O exame físico, os sintomas, perdão, eles vão ser principalmente presença, né, de dor no abdômen, no topo da barriga. Você vai ter também essa dor irradiando para o dorso. Outros sintomas que vão ser náusea e vômito. Náusea e vômito tá ligado porque a resposta inflamatória não é só no pâncreas, é no corpo inteiro. No abdômen a gente vai ter a presença de pessoa com taquicardia, beleza? Pessoa que também tá com o abdômen sensível, você encosta muito levemente, ele sente dor. E também uma pessoa que tá com a presença de desidratação. Vamos olhar para o lábio, vamos olhar para os olhos, que são os lugares mais fáceis de ver. Existem outras coisas que vão indicar uma sepse nesse indivíduo. O indivíduo pode ter sepse, né, com os casos de hipotensão, com os casos, ou seja, baixa muita pressão, insuficiência respiratória, fica difícil de respirar, e também para os casos, né, em que o cara tem um rebaixamento da consciência. Um dos critérios, agora a gente falando um pouquinho do diagnóstico aqui da pancreatite, a classificação de Atlanta. A classificação de Atlanta vai dividir a pancreatite em 3 tipos: leve, moderadamente grave e grave. Na leve, você não tem falência do pâncreas, você não tem complicações locais ou sistêmicas, ou seja, você não vai ter a presença, por exemplo, de rebaixamento da consciência, hipotensão, na verdade, desses tipos aqui, né? Locais seriam, por exemplo, pseudocisto pancreático, necrose pancreática, não vou ter coleção fluida, eu não vou ter necrose pancreática aguda, entendeu? Agora, e eu não vou ter complicações sistêmicas, como exacerbação de condição como DPOC, doença cardíaca coronária, outras condições agravadas pela pancreatite. Eu também vou citar aqui hipotensão, pode ser, né? Cai a pressão, ou seja, insuficiência respiratória, que vai ser dificuldade para respirar, né? E também rebaixamento da consciência. Então o indivíduo não vai ter esses tipos de alterações. Quando ele está moderadamente grave,
ele tem uma falência do pâncreas transitória, resolvido em menos de 48 horas, ou seja, o pâncreas para de funcionar por menos de 48 horas e tem presença de complicação local do sistema sem falência orgânica persistente, ou seja, existe a complicação local orgânica, mas o pâncreas ele volta a funcionar. Essa falência não é irreversível. Então, mais uma vez, quais são as complicações locais? Necrose pancreática aguda, coleção fluida aguda, ou seja, acúmulo de líquidos na região do pâncreas, pseudocisto pancreático, formação de um cisto, de uma estrutura que lembra um cisto, mas não é um cisto no pâncreas, e a necrose pancreática encapsulada, ou seja, formação de cápsulas que são cápsulas de tecido de necrose, beleza? Outras complicações sistêmicas que podem ocorrer na moderadamente grave por exemplo, o indivíduo tem DPOC, piora DPOC, pessoa tem doença cardíaca coronária, piora doença cardíaca coronária, piora a hipotensão, começa a ter hipotensão, começa a ter insuficiência respiratória, começa a ter rebaixamento da consciência. Isso aí é alguns dos sintomas. Agora a gente tem a grave. A grave já tem falha do pâncreas persistente e vai afetar um ou mais órgãos, ou seja, o pâncreas do cara não vai mais funcionar, ok? Então vai durar mais de 48 horas e eu vou ter aquelas complicações que eu citei. Novamente, locais são essas: necrose pancreática aguda, já citei tudo, tá tudo escrito aqui, e as sistêmicas, ok? Cara, o que é importante? A gente tem outros jeitos de descobrir, de classificar a pancreatite. A gente tem o score de Marshall. O score de Marshall ele vai avaliar função respiratória, função cardíaca e função renal. O score de Marshall vai avaliar se está dentro do normal as seguintes variáveis: pressão parcial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio, ok? Isso aí vai indicar uma alteração, vai avaliar esse tipo de alteração no paciente. Cardíaca é a pressão arterial do indivíduo, beleza? Renal é a creatinina. Eles vão avaliar se ele está dentro disso. Agora a gente tem outro score que é muito mais específico, que é muito mais difícil de entender. É o score de Baltazar. O score de Baltazar ele vai unir tanto o que a gente acha por meio de uma tomografia computadorizada do pâncreas com a avaliação da necrose do paciente, ok? A gente tem que lembrar, antes de eu explicar Baltazar, a gente tem que lembrar que tem algumas coisas que a gente pede no exame de um paciente com pancreatite aguda que vão indicar que ele está mais grave. Como, por exemplo, leucocitose, ou seja, está com mais de 16 mil leucócitos por milímetro cúbico. Por que leucocitose? Porque indica o quanto que o sistema imune está agindo, entendeu? O sistema imune, ele está em ação, existem muitos leucócitos, existem muitas células de defesa que vão estar atuando por causa dessa inflamação do pâncreas. O PCR, que vai indicar a inflamação, vai estar elevado, vai estar acima de 150, o hematócrito vai estar acima de 44%, a creatinina vai estar acima de 1,8 mg por decilitro. Então, a gente vai ter essas avaliações. Agora, eu vou explicar um pouco como é que funciona o score de Baltazar. O score de Baltazar é o seguinte: a gente vai ter duas avaliações. A gente vai avaliar a tomografia computadorizada e a gente vai avaliar a necrose presente no indivíduo. A gente avalia a tomografia computadorizada em 3 graus, em 5 graus, grau A, B, C, D, E. Então, a tomografia computadorizada no score de Baltazar, no grau A é pâncreas normal, sem inflamação, coleção líquida. Grau B, pâncreas aumentado, sem coleção líquida. Inflamação leve vai ocorrer nesse caso. Grau C, pâncreas está aumentado, ok? Tem coleção líquida peripancreática ao redor do pâncreas. Tem inflamação moderada nesse caso. Grau D, pâncreas aumentado, tem coleção líquida peripancreática ao redor do pâncreas e intrapancreática dentro do pâncreas. Indica inflamação mais grave. Grau E, pâncreas aumentado com coleção líquida extensa, ou seja, dentro do pâncreas, fora do pâncreas, podendo ter abscesso ou podendo ter necrose. É o grau mais grave. Então, para a gente decorar, a gente vai lembrar do seguinte: grau A é o melhor. Pâncreas está normal, ele não está aumentado,
ele não tem inflamação, ele não tem coleção líquida. Melhor prognóstico. Grau B, pâncreas está aumentado, mas sem coleção líquida, inflamação leve. Ou seja, de A para B, o pâncreas aumentou e tem inflamação leve. De B para C, o pâncreas continua aumentado, só que ele está com uma coleção líquida dentro do pâncreas, ok? Não, ao redor do pâncreas, perdão. Daí, no grau D, do grau C para o grau D, a gente vai ter mais coleção, ou seja, a gente vai ter um pâncreas, né? Que ao invés de ter coleção só ao redor do pâncreas, vai ter dentro do pâncreas e ao redor do pâncreas, entendeu? A inflamação nesse caso já é mais grave. E do grau D para o grau E, pensar, vai piorar muito. Vai ter pâncreas aumentado, vai ter coleção líquida dentro do pâncreas, fora do pâncreas, e eu vou ter a presença também de abscesso ou de necrose. Quando a gente avalia isso aí, a gente vai dar um ponto para cada um desses graus. O grau A recebe 0 pontos e o resto recebe 1 a mais, ou seja, grau B vai receber 1 ponto, grau C 2, grau D 3, grau E 4, ok? A gente tem que avaliar também a necrose, ok? Que acontece com um paciente que vai ter a presença de uma pancreatite aguda, ok? Então a gente vai avaliar a necrose, que vai ser o seguinte: a gente, quando não tem necrose, a gente vai dar 0 pontos, ok? Sem necrose. 2 pontos é uma necrose de até 30% do pâncreas. 4 pontos para uma necrose de 30 a 50. 6 pontos para uma necrose de mais de 50. Como é que eu pontuo no final para Baltazar? Eu vou somar aqueles graus que eu tive da tomografia com os graus que eu vou ter da necrose. Ou seja, eu vou somar isso tudo. Daí eu vou ter uma pontuação geral. Essa pontuação geral é utilizada para avaliar qual que é a gravidade do paciente. Entendeu? Então, a gente vai avaliar o grau conforme a tomografia computadorizada. A gente vai avaliar conforme a necrose. E daí a gente vai somar os pontos. Para necrose, voltando, 0 pontos sem necrose, até 30%, 2 pontos, de 30 a 50, 4 pontos, 6 pontos, de mais de 50, né? Presença de mais de 50% do pâncreas comprometido, ok? Então beleza, basicamente isso. E olhando na internet aqui, eu esqueci de falar qual que é o resultado que a gente ganha no score de Baltazar. Se tem 0 a 3 pontos, é pancreatite leve, ok? Se tem 4 a 6 pontos, é uma pancreatite moderada. Se tem 7 a 10 pontos, é uma pancreatite que já é considerada grave. Agora a gente vai falar um pouco das complicações que vão ocorrer por causa da pancreatite, ok? Então, a pancreatite, ela vai ter complicações principalmente locais, entendeu? As outras complicações, que vão ser sistêmicas, vão ser associadas à sepse, ok? Então a gente vai ter, por exemplo, hipotensão, insuficiência respiratória. A gente vai ter a presença também de perda do nível de consciência, que já foi explicado antes. As principais complicações que vão acontecer no pâncreas vão ser vão ser a coleção peripancreática, ou seja, tem suco pancreático que vai extravasar, vai sair dos vasos que ele devia percorrer e ele pode, né, resolver espontaneamente, pode formar pseudocisto por causa desse líquido, né, que vai extravasar. Vão ser a necrose pancreática e a infecção da necrose, ou seja, o problema não é só ter necrose, não é só basicamente morrer o tecido que vai estar no pâncreas, é esse tecido que vai estar morto também infeccionar e podendo causar uma infecção que atinge outros órgãos também, entendeu? Qual que é o problema por que ocorre essa necrose? Má perfusão, vai pouco sangue para lá, entendeu? Após 10 a 14 dias, você tem uma maior chance de infecção nesse caso, né, da pancreatite, ok? Então, a infecção da necrose é um evento tardio, ele demora para acontecer, beleza? E principalmente acontece por translocação bacteriana intestinal, ou seja, as bactérias que vão estar no intestino,
no intestino vão ser direcionadas para as regiões do pâncreas, em que você vai ter necrose e vão causar essa infecção. Os pseudocistos que eu citei aqui, que são produzidos, né, principalmente por causa do extravasamento, né, do suco pancreático, essas coleções peripancreáticas, eles vão ser estruturas císticas sem epitélio verdadeiro, ou seja, eles não são cistos, por isso que a gente usa o nome pseudocisto. Eles são formados com inflamação crônica, com risco de infecção, ok? Sangramento, que a gente chama de hemossulcos pancreáticos, ou compressão, ok? A necrose de paredes espessadas, ou seja, com uma grande quantidade de tecido com conteúdo necrótico liquefeito, ou seja, o conteúdo necrótico adquire uma característica líquida, ela vai ser menos responsiva à drenagem endoscópica, ou seja, eu posso fazer uma endoscopia, eu posso drenar esse líquido necrótico, só que nesse caso, quando está liquefeito, não é tão útil assim, então eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica nesse caso, ok? Então, por exemplo, as complicações vão gerar como principais problemas dor e astenia. Astenia vai ser uma fraqueza da pessoa, a pessoa se sente menos disposta a fazer as coisas, sente cansaço, não tem vontade de agir, ela se sente mais passiva, isso é a astenia, ok? A gente vai ter que fazer nesses casos um tipo de intervenção, como a derivação cistogástrica, ok? E daí você me pergunta, pô, Fiori, como é que você vai descobrir quando é que você vai ter a presença de uma dessas complicações locais? Principal jeito, tomografia. Tomografia computadorizada, essencial para detectar as coleções depois de 72 horas, a necrose depois de 7 dias que começou os sintomas, ou a infecção depois de 10 a 14 dias que começou os sintomas, ok? Então é basicamente isso que são as complicações. E vamos falar um pouco agora sobre como é que eu vou lidar assim com a pancreatite. Primeiro, a gente tem que lembrar um pouco o que causa, quais são os sintomas da pancreatite mesmo. Vamos lembrar do começo da aula: dor epigástrica que irradia para o dorso, náusea, vômito e desidratação. O que a gente vai usar para tratar dor? Analgésico. A dor é muito forte. Analgésico opioide. O que a gente vai usar para tratar o vômito? Antiemético. Então, voltando ao assunto, analgésico opioide, codeína, morfina, outros da classe dos opioides. Antiemético, ondansetrona, por exemplo. E, por exemplo, hidratação, desidratação. Como é que a gente vai tratar? Hidratando o paciente, soro fisiológico ou às vezes até mesmo água, ok? Então, quando a gente vai falar de jejum é muito importante. Por que jejum é importante? Porque o pâncreas, como eu falei, ele vai servir principalmente para liberar glucagon, e ele vai liberar também insulina, que vão atuar no controle da glicemia, quanto que tem de glicose no sangue. E a gente também vai ter que o pâncreas ele vai secretar muitas enzimas que vão atuar no duodeno. Mas lembra da pancreatite? A pancreatite acaba que essas enzimas vão sair dos vasos que eles deviam estar dentro e vão acabar atuando no próprio pâncreas, causando uma autodigestão, podendo causar um abscesso, podendo causar uma inflamação, podendo causar uma necrose. Então a gente vai ter um jejum inicial. Depois a gente vai começar a botar alimento para esse paciente, porque ficar de jejum é ruim. Ficar de jejum é ficar muito tempo sem dar alimento para o paciente. O paciente precisa de alimentos para que ele possa ter energia para fazer as coisas, para que ele possa ter proteínas, para que ele possa ter carboidratos, para que ele possa ter lipídios, para que ajudem ele a cumprir as suas funções do dia a dia, né? Ele está internado, mas ele tem que melhorar. Então, a gente acaba que tem que inserir uma alimentação para ele. Inicialmente, a gente vai fazer o jejum. Depois, a gente vai começar com a via oral.
Ou seja, a gente vai dar alimento pela boca mesmo, entendeu? Porque nos casos em que o paciente não está tão grave. Agora, quando ele está grave, a gente já vai fazer uma nutrição enteral, como por exemplo, sonda nasogástrica. Por que a sonda nasogástrica é bom? Porque a gente mantém a barreira intestinal, ou seja, o intestino ele é prejudicado quando a gente faz um jejum e ele pode ser prejudicado quando a gente faz uma via oral, ou seja, a gente dá alimento pela boca mesmo do paciente. E a gente evita a translocação bacteriana que pode acontecer com a via oral, ou seja, a bactéria que vai ser importante da microbiota do intestino não vai ir para a região do pâncreas para não causar, por exemplo, uma infecção da necrose. Então esse processo de translocação bacteriana é um fator que a gente tem que levar muito em conta quando a gente está tratando um paciente que tem pancreatite aguda. A gente tem que avaliar também o débito urinário, o quanto ele está urinando, para saber a hidratação dele e os sinais vitais. Por quê? Porque o exame físico pode dar taquicardia, o exame físico pode dar a pessoa com dificuldade de respirar, pode dar a pessoa com a pressão muito baixa, pode dar a pessoa com o grau de consciência da pessoa rebaixada, né? E levando em conta tudo isso, a gente pode ter uma estimativa de quanto tempo vai demorar para que a pessoa se livre da pancreatite, né? Caso leve, a gente vai ter aqueles scores. Vamos lembrar dos scores? Scores de Atlanta vão ser falência, vão ser ausência de falência do órgão, ausência de complicação orgânica, de disfunção orgânica, sem a complicação local sistêmica. O moderadamente grave vai ser: eu vou ter a presença de falência transitória até 48 horas, com a presença de uma complicação local, de uma complicação sistêmica. O grave vai ser falência do órgão, que vai ser permanente, acima de 48 horas, e eu vou ter complicação local sistêmica. Então, com base nisso, e o Marshall vai avaliar conforme a gente tem o sistema respiratório, pressão parcial de oxigênio, fração injetada de oxigênio. A gente vai ter também a presença, né, da análise cardíaca por meio da pressão arterial do paciente, e a análise renal por meio da creatinina. E o score de Baltazar, análise da tomografia, análise da presença de necrose. Tomografia vai ser a ausência de pâncreas aumentado, sem a presença de coleções peripancreáticas ou coleções intrapancreáticas. O score B, pâncreas aumentado, com a presença de coleção peripancreática. O score C, pâncreas aumentado. Acho que eu estou errando aqui, eu não vou nem falar o resto do score de Baltazar, porque eu acho que eu estou errando, é muito detalhe. Mas eu sei que a necrose a gente vai avaliar 0, não tem necrose. 2, necrose de 30 até 30%. 3, necrose de 30 a 50. 4, necrose acima de 50. ABCD, não é 1, 2, 3, 4, é ABCD, né? E a gente vai dar o ponto, e daí caso leve vai ser de 0 a 3, caso moderado vai ser de 3 a 5, e caso 3 a 6, na verdade, e caso grave vai ser de 7 a 10. Os casos leves, né, conforme esses scores, eles vão resolver em 3, 7 dias. Os casos moderados e graves vão ter que ter UTI se tiver alguma disfunção, como insuficiência respiratória, né? Então, é basicamente isso. Gente, agora vamos falar um pouco das intervenções na pancreatite, tá bom? Intervenção na pancreatite é uma coisa que vai acontecer de acordo com a complicação que a gente tem. A gente está tendo intestino com uma complicação, a gente vai estar tendo uma complicação que vai estar associada aos vasos biliares, a gente vai estar tendo uma complicação que vai estar ligada com a necrose, né, do pâncreas. A gente vai precisar tirar um pedaço do intestino grosso. Isso tudo a gente vai ter que analisar, né? Pedaço do intestino grosso não, um pedaço, né, da vesícula biliar, né? E dos ductos biliares, né? Ou da vesícula biliar inteira. Isso vai variar de acordo com quais são as complicações que acontecem, né, na nossa pancreatite aguda.
Então, por exemplo, a gente tem o CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, um nome muito difícil, decore CPRE. Ela é indicada em colangite, ou seja, inflamação. O cara tá animado, hein? Puta que pariu. O CPRE é indicado em colangite associada à pancreatite biliar, beleza? Ou seja, inflamação dos vasos biliares associados à pancreatite biliar, ou seja, pancreatite que vai acontecer por causa de cálculo biliar, ou seja, os vasos biliares não estão cálculo dentro, prejudicando o fluxo de bilirrubina e causando, né, essa pancreatite, certo? Com icterícia e piora laboratorial. Lembrando sempre, por favor, lembrem disso, quando a gente está analisando pancreatite, tem que analisar icterícia. Se tem icterícia, muito provavelmente a causa da pancreatite está ligada às vias biliares. Então sempre analisem icterícia, beleza? Então a gente vai indicar isso quando a gente tem inflamação dos vasos biliares com pancreatite causada por cálculo biliar, beleza? Com icterícia e com piora laboratorial. O que é piora laboratorial? A gente vai ver os exames do paciente, vai perceber que esse paciente teve piora nos exames, como por exemplo, como que bilirrubina elevada, beleza? Quando a gente tem coleção pseudocisto infectado, a gente tem a drenagem percutânea ou endoscópica. Quando a gente tem necrose infectada refratária, a gente tem a necrosectomia cirúrgica, beleza? Que idealmente acontece depois de 6 semanas devido a alto mortalidade, ou seja, você tem uma alta chance de ficar mais doente por causa disso e de morrer por causa disso. Quando a necrose está infectada, a conduta aceita pela maioria dos médicos, né, os cirurgiões, assim, né, você vai começar a tratar com antibióticos, como por exemplo meropenem, né, depois você vai ter uma drenagem percutânea ou endoscópica após 48 horas de falha, drenagem minimamente invasiva, como videolaparoscopia, e por fim necrosectomia aberta, ok? E a colecistectomia, né, que colecistectomia, se eu não me engano, é a retirada da vesícula biliar. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, a remoção da vesícula biliar. Ela é indicada em pancreatite biliar leve na mesma internação, beleza? Ou seja, ou em 6 ou 12 semanas para casos graves ou moderados, ok? Então, você tem que lembrar também que a cirurgia precoce pode aumentar a chance de ter uma fístula no pâncreas, né? Então, isso vai acabar sendo um motivo para você ter uma abordagem mais conservadora, assim, esperar ver se o caso é grave ou não, esperar ver qual que é a causa, esperar ver se precisa ou não de cirurgia, para a gente ter a certeza da cirurgia, que pode causar um dano muito grande, se é necessária, ok? Então, gente, isso é basicamente o que eu queria falar sobre pâncreas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês gostaram, deem like, compartilhem. Eu vou publicar isso no meu canal no YouTube. Eu vou fazer outros vídeos aqui no YouTube. E eu espero que vocês gostem. E eu quero um feedback. Se vocês gostaram, por favor, comentem. Falem o que vocês não gostaram. E podem apontar erros, por favor, tá bom? Então, é isso. Tudo de bom para vocês. Bons estudos.